nada nosso, é tudo dele. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Estamos aqui porque ele permitiu, que ainda possamos estar de pé. Você está de pé, se garanta no Senhor para que não caia. Não olhe para homens. Não olhe para homens. Se você olhar para homens, você vai cair. Se você olhar para esse pastor que está aqui falando e confiar somente nele, tu vai cair. Mas se você olhar para a cruz do meio, a cruz de Cristo, o sacrifício feito em seu favor, você vai se manter de pé. É por isso que nós estamos aqui, para adorá-lo. E adorar em espírito e adorar em verdade. Nós precisamos somente disso, irmão. Meu irmão, minha irmã, precisamos de amar mais. Eu quero falar do livro de Gálatas, porque Paulo se preocupou com aquele povo. E quando trata-se de falar do apóstolo Paulo, sempre me incomoda, porque ele tem muito a nos ensinar. As cartas de Paulo, para mim, é a base da nova aliança, é a base da igreja. Quando Paulo orou e falou da Santa Igreja Imaculada, a noiva de Cristo, essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Você, como noiva de Jesus, você aprendendo a amar e amar cada vez mais. O Senhor morreu e não morreu em vão. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida, tivéssemos vida abundante. O mundo tem pregado uma mentira. E nós estamos vendo aí que esse jornal vai dar as coisas pelo mundo afora. Não é só em nosso país, é pelo mundo afora. Guerras, catástrofes, falta de amor. Precisamos de melhorar. Nós, como igreja, precisamos de dar exemplo. Você sabe por que muitas vezes nós rompemos? A culpa é da igreja. A culpa é nossa. Nós temos orado pouco. Nós temos orado muito pouco, falado com Deus muito pouco, intercedendo muito pouco por nosso país, por nosso bairro, por nossos familiares, por nossos vizinhos e por nossa nação e pelas nações afora. Precisamos de aprender a amar. Precisamos de aprender a amar mais. Jesus deixou claro: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo. Aprenda a fazer isso. Ah, pastor, é muito fácil falar. Eu sei que é difícil às vezes. Eu sei que é difícil chamar aquele que persegue. Eu sei que é difícil chamar aquele que nos enche o saquinho às vezes. Mas é esse que precisa de ser amado. Esse é o próximo que Jesus está falando. Porque você amar quem você gosta muito, quem vai ver, é fácil. Não tem galardão nisso. Não há galardão nisso. Precisamos de nos colocar nessa posição de amar mais. Amém? Quem está feliz nessa noite? Quem quer ouvir uma palavra do céu nessa noite? Porque Deus tem uma palavra do céu para nós. Eu queria que vocês abrissem em Gálatas 1, do versículo 6 ao 9. Gálatas 1.
Amém? Glória a Deus, aleluia. O versículo 6 diante, que diz assim: maravilha que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncia outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldito ou maldição. Assim, já vou dissemos agora, de novo também vou digo, se alguém anunciar o evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Porque estou eu em favor agora dos homens ou de Deus? Versículo 10. Ou procura agradar a homens? Se estiver ainda agradando a homens, não seria eu servo de Cristo. Aleluia. Pai, nós lemos a tua palavra neste lugar. A tua palavra foi lida, traz uma revelação, não somente a mim, mas traz também aos teus filhos. Em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo todo o roubador da palavra, eu repreendo tudo que não é Deus neste lugar, em nome de Jesus, amém? Amém. Poder sentar, a igreja, fica à vontade. Aleluia. O apóstolo Paulo tem uma preocupação com os Gálatas a respeito do que estava acontecendo naquela época e como está acontecendo hoje, como é atual a Bíblia. Como a Bíblia é um livro que se renova dia após dia. É por isso que a Bíblia é chamada o livro dos livros. Ela não erra. Quem erra somos nós. Nós é que erramos. Nós é que praticamos coisas que não devem ser praticadas. A Bíblia nunca erra. Eu mandei outro dia um desses estudos que eu mandava no devocional, os que eu tenho mandado, porque o WhatsApp resolveu me cortar. Uma pessoa me liga, uma pessoa que não é crente, uma ímpia, e fez, ele me chama de Pancinha. Ele, Pancinha, é verdade isso aí, isso tem na Bíblia? Eu te dei um texto aí, dá uma lida. Aonde que eu encontro na Bíblia? Você sabe que eu não sei manusear a Bíblia. E eu expliquei para ele, ele conseguiu achar, ele falou por telefone. Ele, meu Deus do céu. Mas isso está acontecendo hoje, e isso a Bíblia foi escrita quantos anos atrás? Há mais de 2000. A nova aliança há mais de 2000 anos. Então a Bíblia, ela se renova. Ela é viva. É por isso que ela é uma palavra que ela serve para tudo. Ela serve para corrigir, ela te exorta, muitas vezes te confronta, mas muitas vezes ela te conforta. Eu particularmente, qualquer problema eu compro a palavra, porque eu oro e Deus faz a cara falar. E muitas vezes as pessoas acham que Deus fala só ouvinte. E quando você abre a Bíblia, meu irmão, é Deus falando com você. Deus quer só esclarecer as coisas e te mostrar o caminho, onde nós devemos andar, por onde nós devemos caminhar. Caminhar com pisadas firmes, sabendo que estamos trilhando o caminho correto. Mas as pessoas preferem dar ouvido às redes sociais. Preferem dar ouvido para o TikTok, Instagram. Está muito na moda, né? Hoje se fala muito de seguir, aqui não seguir. Quantos estão me seguindo? Quantos eu estou seguindo? Deixa eu dizer para vocês, eu sigo a Cristo. Eu sigo a Jesus. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, como eu falei, por causa das redes sociais. Eu não estou dizendo que elas são muito de tudo. Muitas vezes elas servem no trabalho, para evangelizar, serve. Mas 80% das
errado, colabora para o mal. Então precisamos de vigiar. E fazendo o que o apóstolo Paulo fala aqui aos Gálatas. Paulo escreve para esse povo e ele começa a dizer para a igreja de Gálatas: não há outro evangelho, só há um evangelho. Se vierem pregar outro evangelho, é mentira, é maldito. Estão querendo corromper os bons costumes, corromper o que é correto, que Deus deixou escrito. E ele começa: estou admirado, no versículo 6, que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quantas vezes nós vemos irmãos, nós dizemos para Jesus, nós consolidamos, nós ensinamos o evangelho, andamos com ele, aí no primeiro vento alguém fala algo novo, tem coisa nova ali, e ele deixa o evangelho de Cristo e segue o mundo, e segue a mentira. Aí ele volta lá para a velha aliança. Hoje em dia eu não posso falar Velho Testamento e Novo Testamento, porque no Velho Testamento é palavra de morte, isso aqui é palavra de vida. E na velha aliança, o profeta Isaías começa a dizer no capítulo 53: quem deu crédito à nossa palavra, quem deu crédito à nossa pregação? Mas a gente fala, e as pessoas não escutam. E por qualquer coisa abandona o evangelho de Cristo e segue fábulas, segue coisas que o mundo oferece. E o apóstolo Paulo está preocupado. Você foi chamado para a graça, você foi chamado para trilhar vida eterna. É isso que Paulo está tentando dizer para os Gálatas: o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão dando ouvido a quem? Lá na ilha de Patmos, quando João começa a escrever que Deus começa a dar visões a João, e João começa a ficar louco. Deus fala com ele: cuidado com os nicolaítas. Os nicolaítas eram um povo que queria trazer o mundo para dentro da igreja. É o que está acontecendo hoje. Paulo ministrou aqui comigo, eu achei interessante, porque ela falava das nossas origens, do que nós somos, por que nós estamos aqui, porque a igreja hoje está tão assim obsoleta com a fé, porque tem nada a ver, não cabe de Cristo, isso não tem nada a ver, isso é bobagem, mentira, meu irmão. Cuidado com esse crente que diz que tudo é normal. Não é. Jesus não te chamou para isso. Ele não morreu numa cruz para que você viesse virar o caminho mudando. Não, você não venha para Cristo, fica logo no mundo, para que não envergonhe o evangelho de Jesus. E o pior não é nada, o pior nós estamos vendo grandes homens, entre aspas, homens que chamavam homens de Deus, e hoje vivem um evangelho de mentira, pregando na internet mentira, entregando ao povo uma coisa que o povo quer ouvir, não que o povo precisa ouvir. E muitas vezes o que precisa ouvir dói. Muitas vezes Deus quer tirar algo de você, mas você às vezes não quer que Deus tire. Mas se Deus te tirar, meu irmão, você não vai romper. Tem coisas que Deus tira da gente, que é para a gente conseguir vencer as barreiras. É por isso que eu falo, que eu falava aqui muitas vezes. Eu passei 5 anos e meio no deserto, ardente. Deus sabe como foi. Mas de vez em quando eu volto lá. Eu faço olha aqui, Deus me leva no deserto. Cuida de mim, trata. Eu preciso ser tratado nessa área. Eu preciso ser tratado nessa outra área, Senhor. Para que eu não pregue o evangelho que não seja o seu. Para que eu não fale de verdade em cima do altar. Para que pregue a verdade que o pessoal precisa ouvir, não que eles querem ouvir. E Paulo fala para os Gálatas: eu me espanto, eu estou espantado diante de vocês. No
foi isso que eu ensinei. Estão trazendo a lei para dentro da graça, e não é mais pela lei, é pela graça. Jesus morreu, o sacrifício já foi feito. Já foi feito o sacrifício, o véu já foi rasgado, você tem livre acesso. Paulo tentava falar isso para aquele povo, mas em lugar disso, o pessoal prefere dar ouvido às mentiras, dar ouvido às fábulas. E no verso 7 diz assim: o qual não é outro, senão algum que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Meu irmão, tem cuidado. Tem cuidado com aquele que não fala a mesma língua que você. Tem cuidado com aquele que não professa a sua fé. Nós começamos a andar com pessoas que nós gostamos, claro, são amigos, mas você fica o tempo todo falando de Jesus e ele retrucando, falando de Jesus e ele dizendo que é mentira, e você começa a se acostumar com as mentiras dele. Aí Paulo está dizendo: não é aqueles que vêm nos perturbar e vocês estão dando ouvido a eles, e não ouvindo o que nós pregamos, os apóstolos têm pregado. Tenho medo. Às vezes a gente está orando por pessoas que Deus quer que não orem mais. Em Jeremias 7:16, 8, se não falha a memória, mas não ore mais por este povo, porque eu não ouvirei. É dura essa palavra. É dura. Mas tem pessoas que eles insistem em estar no mundo, estão dentro da igreja, pervertendo um e outro, trazendo dissensões. São aqueles irmãos que não querem nada com Cristo, e quando pregam, mas essa palavra não foi bem. O pregador hoje, o louvor, misericórdia. Cuidado. E só aqueles que só criticam. Porque quando você critica, mas você traz uma solução, ótimo, você está ajudando. Mas aquele que só critica, o pastor não presta, a irmã do louvor não presta, o baterista é ruim, a irmã que intercede misericórdia. E a vida? Eles nasceram para fazer dissensões, para fazer separações. E infelizmente, dentro da igreja está cheio. É um trigo misturado com o joio. Precisamos de mudar essa história. Como nós vamos fazer isso? Conhecendo Jesus, lendo a palavra, lendo os evangelhos, lendo a Bíblia, criando intimidade, uma atmosfera de intimidade com o Senhor. Porque muitas vezes nós lemos, mas absorvemos só o que nos interessa, só o que nos agrada. Isso aqui dá para mim, aqui já não dá. Eu vejo em algumas igrejas aí campanha de tudo, campanha de crescimento, campanha de prosperidade, campanha de ser abençoado. Se eu trocar no carro, eu vou fazer uma campanha, eu preciso de uma casa melhor, eu vou fazer uma campanha. Não tem nada contra isso. Até porque Jesus disse: se a gente ouvir e obedecer, comeremos o melhor da terra. É a palavra que diz, não sou eu. Mas quem faz uma campanha? Senhor, eu estou fazendo uma campanha para que o Senhor me cure da minha língua, que o Senhor me cure dos meus pecados que escondidos, dos meus pecados domésticos. Senhor, eu vou fazer uma campanha de 7 dias de jejum, para que eu possa ajudar o pastor a ganhar almas, para que eu possa ajudar as irmãs da intercessão na oração, para que eu possa ajudar os irmãos do louvor, nem que seja carregando o instrumento. Essas campanhas a gente não vê. Senhor, eu vou fazer uma campanha para que o Senhor me abençoe, não para mim, mas que eu possa levar comida a quem tem fome. Precisamos
precisamos entender isso. Dentro da igreja está cheio de dissensões, pessoas perturbando o Evangelho, pessoas perturbando o Evangelho, trazendo a mentira para se transformar em verdade. Eu tenho cuidado muito, se for mentira contada várias vezes, eu estou dizendo a verdade. Tenha cuidado, tenha muito cuidado, porque a mentira não é nossa. A mentira não pertence a você. A mentira pertence ao. A mentira pertence ao diabo. Ele é o pai da mentira. A única verdade que se tem no Evangelho a respeito do diabo é que ele é mentiroso. E quando ele mente, ele está falando do que é dele próprio. Por isso ele é chamado o pai da mentira. Então não queira ser filho da mentira. Queira ser filho do Deus Altíssimo, daquele que pode todas as coisas, daquele que tirou das trevas para a maravilhosa luz. Porque nós antes éramos em trevas, vivíamos em trevas, mas hoje nós somos luz, nós somos luz e precisamos de levar essa luz adiante. É necessário fazer isso. Em Atos 14, 24, em Atos 14, 24, portanto ouvimos que alguns dentre vós, dos quais nada mandamos, vos tem perturbado com palavras, confundindo as vossas almas. É nada mais e nada menos do que a concordância do versículo 7 de Gálatas, onde nós estamos lendo. Porque precisamos de ter essa certeza de quem nós ouvimos e quem nós decidimos a servir. Porque, meu irmão, ou você serve a Deus ou você serve a diabo, a escolha é sua. Não se pode servir os senhores. Não se pode estar ouvindo as duas vozes. O Senhor sempre deixou um caminho de escolha para você, um caminho de escolha para mim. Mas o nosso Deus, Ele é educado. Ele é totalmente educado. Ele te chama com educação. Satanás, quando entra na sua vida, ele entra para te destruir. Ele entra para trazer distensão. Ele entra para confundir. O versículo 8 diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, pregasse outro evangelho além desse, que nós estamos pregando, seja nada, não seja maldição. Paulo diz: até eu, que tenho pregado para vocês aqui, Gálatas. Eu não estou falando desse povo que vem de fora, eu estou falando de mim. E ainda falo mais: se um anjo descer do céu e pregar o evangelho que não seja esse, vocês não acreditem, porque esse evangelho que eles estão pregando é maldito, não é verdadeiro. Se falaram aí há alguns anos atrás, estavam querendo mudar a Bíblia. E foi um burburinho, muita gente ficou preocupada, falou de um lado, outro falou de outro. Eu quero é prova que mexe na Bíblia. Eu quero é prova que eles conseguem fazer isso. Porque o que vocês têm na mão o que nós temos na mão é a maior autoridade da terra. Essa é a maior autoridade da terra. O homem não tem condição de mudar. Pode ser ele rei, pode ser ele juiz, pode ser ele presidente, ou pode ser ele fevereiro. Eles não vão conseguir, porque aí é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo deixa bem claro para os Gálatas: cuidado com o que vocês têm ouvido e estão dando ouvido. Porque se ainda eu,
pregar um evangelho mentiroso que não seja esse, seja eu maldito. É assim que o apóstolo Paulo está dizendo. Se for não um anjo, seja ele também maldito. Então quem tocar nessa palavra para mudar, vai pagar caro. É maldito. Eu não vou para lugar nenhum. Eu não conheço ninguém que brincou com Deus e ficou por isso mesmo. Vocês se lembram do Titanic? Teve até aquele filme. O cara disse que nem Deus afundava aquele navio. Só foi uma viagem. Uma única viagem. Não se brinca com Deus. Não se brinca no Evangelho. Eu estou falando aqui hoje para crente. Meu irmão, cuidado com a Bíblia. Cuidado com a palavra. Zero respeito. É ela que vai te levar ao céu. É ela que vai te dar a direção de chegar à vida eterna. Você quer conhecer a Deus? É a Bíblia. Eu vejo tanta gente, eu vou em tal lugar porque tem um profeta de Deus. Amém, meu irmão? Mas fala você com Deus. Fala você com Deus. Mateus 6. Quando entrares no teu quarto, fechando a porta e orar ao Pai Celestial, Ele vai dar tudo o que você precisa. Aleluia. É com Ele. Aleluia, Deus. Oh, Ramanaxi, Arabás. Não é com ninguém, não é com homens. Os homens sempre são corruptos. Os homens mentem. Quando eu estou falando de homens pecadores que são pecadores que deixam os pecados virar iniquidade. Porque pecar todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Tiago disse que aquele que diz que não peca, ele é mentiroso, então ele já está pecando. Mas nós pecamos e nos arrependemos do pecado e pedimos perdão. Aquele que arrepende e deixa alcança misericórdia. Mas existem homens corruptos que não se arrependem de nada e continuam corrompendo o seio da igreja celeste. Tentam introduzir dentro da igreja pessoas com o único intuito de acabar com a igreja, mas não vão prevalecer. Aleluia. Não prevalecerão. Nada pode com a igreja do Senhor. A gente vê desde a época de Pilatos, tentaram acabar com a igreja, mas só nasceram mais cristãos. Tem homens e mulheres que se corrompem, tem. Mas tem homens e mulheres de Deus que dobram os joelhos e que se tornam fervorosos e valiosíssimos, poderosíssimos em Cristo Deus. O verso 9, Paulo repete e ele enfatiza ainda mais. Como antes temos dito, olha que Paulo fala, como antes temos dito, não era só ele, era Tito, era Barnabé, era Timóteo, aluno dele, estava andando com ele, aprendendo, o jovem pastor Timóteo. Temos dito que não façam isso, não dê ouvidos ao Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo. Ele fala assim, agora novamente digo, se alguém pregar o desejo além do que já recebeste, é maldito. Paulo adverte a igreja de Gálatas, e
estou vendo grandes igrejas, igrejas lindas, suntuosas, grandes, belas, mas sem o Espírito Santo. Irmão, mais uma vez eu falo, não tenho nada contra ninguém, suas igrejas lindas e bonitas. A gente trabalha para que a nossa também fique agradável e confortável aos irmãos. Mas eu peço a Deus todo dia, Senhor, se for para a igreja crescer, o Espírito Santo sair pela janela, deixa a gente voltar. Deixa a gente como está. Porque o que importa, meu irmão, é viver o Evangelho verdadeiro. É viver o Evangelho com a presença de Cristo. Porque se não tiver a presença de Cristo, nada adianta. Nada adianta. Agora em Natal, eu fui ver minha mãe e um primo meu que é pastor também, né, veio me ver e ele tem um irmão que é bem financeiramente. E eu perguntei, e aí, como é que está, Evaldo? Muito bem, em muitas áreas. Tem muitos exemplos, mas nenhum eu quero seguir. Então, como assim? Ele tem tudo e não tem Jesus, ele tem alguma coisa de errado? Não tem nada. Porque não adianta você ter as coisas e não ter a Cristo. Assim o Evangelho na igreja. Não adianta ter a igreja e pregar o Evangelho que não é de Cristo. Pregar o Evangelho falso para agradar as pessoas. E Paulo finaliza esse texto no versículo 10 dizendo: aí Paulo finaliza no 10 desse texto dizendo: pois busco eu agora a favor dos homens, ou busco o favor de Deus? Procuro eu agradar homens? Se estivesse agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Meu irmão, importa agradar a Deus e não a homens. Glória a Deus, Lá em Atos, quando Pedro pregando o Evangelho, ele fala: eu não falei que não pregasse mais. Falou. Então, nós falou, Pedro, não vocês falaram, mas importa obedecer a Cristo e não a vocês. Então precisamos entender, nós temos a palavra na mão. Nós somos um país que temos a liberdade de ter Bíblia na mão. Por que nós não lemos e não pedimos o Senhor entendimento? Ou você pensa que você não pode isso aqui? Pode. Qualquer um pode pregar a palavra, desde quando se coloca disponível para Deus, o Espírito Santo usar. O que falta é disponibilidade. Senhor, eu quero fazer. Eu quero estar contigo. Paulo diz bem claro: se eu agradar homens, eu não sou servo de Cristo. Aí eu quero que vocês voltem para o versículo 1 do capítulo 1. Mesmo capítulo, Gálatas 1, versículo 1. Lá no 10 ele fala: se eu agradar os homens, eu não sou servo de Jesus. Mas ele começa a Gálatas dizendo que Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus que ressuscitou dentre os mortos. Meu irmão, olha bem, se você pegar de Romanos a Efésios, Paulo começa a dizer: eu sou servo, apóstolo, separado para o reino. E ele não abre mão disso. O versículo 10 deixa claro que ele não abre mão. Se eu agradasse aos homens, eu já não sou mais servo. Eu já não sou servo. Você serve.
Paulo está deixando claro para os irmãos, os filhos e filhas. Irmãos queridos, se eu pregar o que vocês querem ouvir, se eu pregar o que vocês querem ouvir, o que os homens querem que eu pregue, eu já não sou mais sério. Eu já não sou mais sério. Mas Jesus está dizendo: obedeça ao Senhor, obedeça a palavra, vivam pela palavra. E para me finalizar nesta noite, ainda em Gálatas 6, ainda em Gálatas 6, para a gente finalizar. Gálatas 6, verso 14 ao 17. Só para a gente finalizar. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem coisa alguma, mas sim ser uma nova criatura. Todos quanto andarem conforme esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Daqui em diante ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ou em algumas evangelhos, as marcas de Jesus. Meu irmão, você quer demonstrar, você quer se gloriar, glorize no Senhor. Você quer ser glorificado, glorize nele. Carregue as marcas do sacrifício da cruz, passe pela cruz, não olhe mais para trás, porque Jesus está dizendo: eu sou contigo, mas se tu andares comigo. E aqueles que passam pela cruz, Paulo diz que alcança paz e misericórdia. Então o que nós temos para oferecer ao mundo é Jesus. É algo de melhor que nós temos para dar. Cristo é a solução para todas as coisas. Mas não é como o mundo prega. Não é como alguns pregadores da internet pregam, bem como você vai compreender, é mentira. Mentira. Ele diz em João 16:16: em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele começa a dizer que em mim vocês têm paz, mas no mundo você não vai ter aflição. Então, o problema todos nós vamos ter. O apóstolo Paulo estava preocupado com a Galácia, com o povo de Gálatas, que estava dando ouvido ao evangelho, que não era o evangelho verdadeiro. É o que está acontecendo hoje no mundo. Nós estamos dando ouvido às fábulas, à mentira. Precisamos de mudar. Precisamos de mudar essa história. Ah, pastor, mas eu não estou. Sim, você não está. Mas você conhece alguém que está dando. Fale para ele a verdade. Não omita. Cuidado com esse amigo que está aqui nas costas, que tudo que você faz ele aplaude. Ele não te corrige, mas é possível. Tenha medo. Amigo só fala coisa que você já ouviu, tenha medo. Porque teu amigo precisa ser repreendido. Em Hebreus 12 diz que bendito é aquele que é repreendido pelo Senhor. Então precisamos dizer:
vir a repressão e a gente parar e analisar. E não tenha medo de falar para você alguém que ele está errado, não. Ele pode até fazer nada com você hoje, mas amanhã, quando ele entender a palavra, ele vai te agradecer. Para que o sangue dele, meu filho, não corra sobre a mão de vocês. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Depois vamos ficar em pé para a gente orar. Que a graça e o amor de Jesus seja com todos. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Pai, por este dia, pela chuva que cai. Obrigado por este culto. Obrigado, Pai, pelos irmãos aqui, por cada família representada, pelos nossos amigos visitantes. Abençoa, Senhor. Dá o resto de semana debaixo da tua presença, debaixo da tua graça, da tua proteção. A ti, Pai, seja dados louvores, a ti seja dadas honras, a ti seja dadas glórias, porque o poder é teu, a honra é tua. Muito obrigado, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Mas obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Abençoa a gente quer, abençoa o nome do 3, abençoa o nome do 4. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, toda a ira, e cai por terra tudo que não é teu, e abençoa os teus filhos em nome de Jesus, amém? Amém. Que a graça, pelo amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, e a consolação do Espírito de Deus de todos, hoje e para sempre, amém. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu esqueci de falar. Vai ter uma feijoada lá na sede. É para o congresso de intercessão. Então, o pessoal, o irmão Cagal, que é o líder da intercessão, vai fazer uma feijoada. Eu tenho alguns ingressos, alguns bilhetes para a feijoada. Ela fica por R$35. Quem quer adquirir, eu peguei alguns para ver se alguém quer. Tá? A feijoada é para 8 de fevereiro. Então tem tempo. Se quiser, eu vou deixar com Paula e qualquer vez se procura. Porque talvez eu faça viagem segunda-feira, talvez eu faça com Paulo, mas volto sexta. Essa viagem rápida, respeito do meu trabalho, e peço a igreja que fique orando em favor dessa viagem.